bem-vindos a mais uma edição que será concretizada com muito sucesso, se Deus quiser, e se vocês estiverem aqui conosco. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês, logo de início, para estrear essa edição desse ano, um casal que já chegou a faturar em um único mês 50 mil só que a Doterra pagou, viu? Fora vendas à parte. Esse casal, eles são pais de 3 crianças lindas e hoje eles vivem aí a rotina deles com Doterra, é o trabalho deles, e eles vão falar pra gente como foi essa trajetória até aqui. Eu estou com eles aqui, sejam muito bem-vindos, Jorge e Adriele. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maíla. É um prazer enorme estar aqui com você. É uma oportunidade gigante, né? Estar aqui nesse nosso pódio. Eu sempre acompanhei já nas outras edições e agora nós estamos aqui, abrilhantando a sua noite. Muito bom, gente. Jorge? Boa noite, é bom estar aqui. Vamos falar um pouquinho da nossa trajetória, da Doterra, explanar um pouquinho pro pessoal. Adri, eu vou começar por você, porque a gente sabe que o Jorge ele se rendeu depois, né, à Doterra. Eu quero saber de você. A gente, né, você me falou que quando a Doterra entrou na sua vida, você estava grávida da sua terceira filha, que é a Isa, né? Isso. E como que foi, através de quem você conheceu a Doterra? Como que entrou a Doterra na sua casa e na sua vida? Então, vamos lá. Lá no começo. Eu tava grávida da Isabela. Eu tava passando muito mal mesmo, assim, com, né, coisas de grávida, e eu nunca tinha ouvido falar em Doterra, nunca tinha ouvido falar em óleos essenciais, não sabia que tínhamos essa alternativa de cuidar da nossa saúde de forma mais natural. E aí, nesse contexto, eu tinha o Jorge do meu lado, me cobrando muito voltar para o mercado de trabalho, porque eu fui mãe, né, do João, do Matheus, e eu trabalhava CLT, a gente tinha os nossos outros afazeres, né, a box que a gente cuida, a gente tinha uma loja de moda fitness, e eu tinha falado para ele, olha, agora eu não vou mais trabalhar fora, eu quero ficar em casa, eu quero cuidar da minha família, eu quero ser mãe das crianças mesmo. E nesse contexto, ele me pressionando que precisava ter uma renda, que precisava fazer alguma coisa, que não dava para mim ficar em casa. Ele achava que eu ia ser madame, né? Coisa que ficar dentro de casa não dá trabalho. E aí, nesse contexto, e passando muito mal, a Tuane passou pelo meu portão e falou assim, olha, esse negócio aqui eu tô usando pro meu cabelo e tá crescendo cabelo espetacular. Vai ser muito bom pra você que tá grávida e vomitando até as tripas. Eu falei, não pode, como é que o negócio pro cabelo vai fazer bem? Falei com a minha doula, perguntei a orientação de uso, como que podia usar. Ela me orientou e assim, eu virei outra pessoa, eu nasci de novo, eu ressurgi das cinzas. A partir desse momento eu falei, cara, todo mundo tem que ter esse produto dentro de casa. É uma coisa que eu não fazia ideia de que era tão bom, o negócio foi muito, muito bom, revolucionou assim a minha vida em questão de uma semana, e eu passei a querer fazer esse negócio para que todo mundo conhecesse. Então a Doterra, ela entra na minha vida nesse sentido. Eu usei, eu testei, eu vi maravilhas e eu queria que todo mundo também vivesse aquilo. Você virou uma testemunha de Doterra. Exatamente. Mas antes, você nunca tinha ouvido falar realmente? E quando ela te falou a primeira vez, você ficou meio assim, tipo, gente, isso aqui vai funcionar? Então, eu nunca tinha ouvido mesmo falar de Doterra, nunca. E quando ela falou pra mim, eu fiquei assim, nossa, ela é louca, né? Porque é uma coisa que tá fazendo no shampoo dela, como é que vai fazer eu parar de vomitar? Mas eu dei uma credibilidade, porque ela falou, não, dá uma olhada nesse negócio aí, ele é bom pra muita coisa, e diz que ele é bom pra essa parte de estômago. Aí eu fui lá na minha doula, porque toda gestante a gente tem que ter um respaldo, né, de profissionais, e perguntei, olha, você conhece isso? E a minha doula mexia com a Doterra, né? Ela já desenvolvia. E aí ela falou pra mim, olha, pega óleo de coco, dilui, passa ali na boca do estômago, vai dar certo. Mas eu não sabia que Doterra tinha óleo de coco. Eu não sabia como fazer essa diluição. Eu peguei uma colherada de óleo de coco de cozinha, diluí no micro-ondas lá, coloquei acho que umas 25 gotas de peppermint, fiz um potinho, aquele negócio ficou duro e eu andava com aquele potinho pra cima e pra baixo, cheirando, passando no punho. Mas eu fiquei super bem. Eu realmente voltei a ter energia, eu parei de vomitar, eu parei de enjoar. E vida que segue. E aí foi quando você falou, aí você quis saber mais da Doterra dos produtos, e aí você viu a oportunidade do negócio também. Eu nunca fui apresentada para a oportunidade de negócio, só fui apresentada para a oportunidade de usar os produtos. E aí eu conversei com o Jorge e falei, olha, eu queria ter esse daqui aqui em casa, por quê? Porque a gente tinha o Matheus que tinha asma, a gente tava com ele pós-Covid, sequelado ali, vivia com dor de garganta, muita dor de garganta, tomava Bezetacil todo mês. E aí eu falei, vamos testar, vamos ver como é que esse negócio aqui funciona aqui pra gente. Quando esses produtos chegaram, eu já entrei decidida, eu falei, eu vou fazer esse negócio acontecer, porque você já tá me pressionando questão de renda, eu sempre fiz alguma coisa, eu falei, o pior das hipóteses, né, se não der certo, eu tenho produto para cuidar da gente aqui dentro de casa.
E aí foi onde eu entrei, e aí eu fiz uso do orégano com o Jorge na garganta. Ele usou 14 dias, não teve mais dor de garganta, não usou mais bezetacil. Eu ajudei o Matheus também. O Matheus hoje ele é realmente curado, pra falar essa palavra. Não tem mais o caso de asma, né? Ele não é mais asmático, não tem mais essa condição respiratória. Então foi através dessas mudanças dentro da minha casa que eu falei, não, todas as pessoas precisam ter esse produto. Eu preciso, é como se fosse uma obrigação minha falar para o mundo que esse produto existe. Então, da mesma forma que eu não conhecia, milhares de pessoas não conhecem, né? Então, eu falei, é minha obrigação fazer esse negócio. E aí, eu fui de pouquinho em pouquinho. Eu fui indo onde eu sabia que tinha uma pessoa que estava gestante que também estava vomitando, uma que tinha dor de garganta, a outra que estava com febre. Eu fui treinando o meu ouvido e toda vez que alguém reclama, porque a gente reclama, né? A gente sempre num lugar a gente reclama. E aí eu falava, eu tenho um olhinho pra isso. Você conhece tal coisa? E foi assim que eu comecei. Sempre tem um olhinho. Jorge, e quando essa mulher falou pra você, olha, eu acho que eu vou vender óleo, vou fazer isso aqui dar certo, qual foi seu pensamento? Eu imaginei que era mais um negócio. A gente já tinha tentado algumas coisas. Estava com duas crianças em casa. Chegava em casa, a Gestante. mulher estava irritada, estava brava sempre. Então, eu falei para ela, você tem que arrumar alguma coisa para fazer, porque tá difícil. Então, quando ela falou, ela comentou, eu falei, testa, vamos procurar conhecer. Vai a fundo, aprofunda para saber. Então, ela tinha comentado até de um sonho. Ela falou, eu cheguei a sonhar com isso. Eu falei, ué, então vai atrás, procura saber a respeito e ver o que consegue ser feito. Sim, Aí foi onde ela foi pesquisar, foi a fundo, começou a trazer os olhos para cá. pra nossa vida, né? Porque hoje, Não, todo para mim meio. foi muito bom. Como ela falou da garganta, Sim, eu era todo mês, tava, a imunidade era lá embaixo, tinha que tomar bezetacil, alguns medicamentos não faziam mais efeito. não ia visitar se ela é humilhante, né, gente? Antes dela sarar, a gente, ela humilha. Eu odiava. E assim, gente, nós, é uma coisa que eu trouxe aqui, a parte dos 50 mil, para explicar para o pessoal de casa, nós estamos falando do ranking de diamante, né, que é quando vocês atingem ali esse ranking, mas tudo tem um começo, né? Vocês estão há quanto tempo na Doterra? 3 anos. Há 3 Acabamos anos. de completar 3 anos. Acabaram de completar 3 anos. Esse ranking ele vem um pouco antes dos 3 anos, né? A gente fala de 50 mil e enche, né? Eu imagino os olhos e os ouvidos das pessoas pensando assim, nossa, 50 mil, mas tem toda uma trajetória por trás disso. Mas hoje, olhando para trás, vocês imaginariam que realmente, assim, daria para ver um valor? Eu falo 50 mil arredondando, né? Vale lembrar para o pessoal de casa que esse valor é só a Doterra que pagou para vocês pelo ranking, fora ali os outros benefícios que vocês têm por trás disso. Como que foi a sensação de falar, caraca, eu consegui? Porque eu imagino que vocês visualizaram muito isso, né? Mas vocês imaginavam, assim, realmente? Olha, quando eu entrei, a gente ouve, né, os grandes líderes falar sobre os valores que recebe, que se você for muito resiliente, constante, consistente ali no que você está fazendo, você pode fazer valores extraordinários. E aí eu tenho uma frase que eu falo hoje em todas as minhas apresentações, que a Doterra, ela vem para você fazer uma renda extra ou uma renda extraordinária, e você é o fator que vai determinar isso. Então, quando eu comecei, eu tinha muito pensamento de CLT, porque eu tinha acabado de sair de CLT e tal. E aí eu ficava limitada nisso. Em que sentido? Eu ganhava um X salário por ser CLT. E quando eu comecei a fazer Doterra, eu queria unicamente fazer o enxoval da Isabela. E tá ali ocupando a minha cabeça. Então, já de cara, eu fiz valores como R$ 1.250, R$ 3.000. E aí a minha cabeça funcionava assim. Nossa, caramba, eu tenho esse dinheiro sem eu precisar terceirizar a educação dos meus filhos. Eu estou dentro de casa, eu estou cuidando deles. Eu passei, né? Eu fui mãe homeschooler por um período, então eu dava aula para as crianças ali em casa. E tava tudo bem. Só que eu não queria ter nenhuma responsabilidade de crescimento. Eu não queria ter nenhuma responsabilidade de colocar pessoas no meu time. Eu pegava a responsabilidade pra mim. Então, eu vou fazer esse volume, eu vou fazer as vendas, eu vou fazer tudo. E eu ia atrás de clientes, né? Os nossos clientes preferenciais, que a gente chama. E eu fazia esses valores estando dentro de casa. Então, pra mim, tava confortável. Só que eu tinha essa menção de que podia se ganhar muito dinheiro. E aí eu ficava imaginando, nossa, eu era uma líder elite na época, né? Eu ficava assim, nossa, quando eu for uma silver, uau, eu vou ganhar já R$ 10.000, vai ser muito bom pra gente ganhar R$ 10.000, né? Eu ficava idealizando assim, mas eu não colocava energia
para fazer esse silver acontecer. Eu ficava só ali onde estava o meu confortável. Então, eu acredito que você precisa passar por um processo de amadurecimento, de crescimento, de conhecimento, porque eu não estava preparada. Se eu entrasse num mês e no outro mês já viesse, tipo, acho que os 50 mil, eu não estaria preparada para ganhar isso. Então, eu acredito que foi uma construção, foi necessário esses tijolinhos todos, esse caminhar aí de formiguinhas, para hoje chegar onde a gente chegou e a gente está onde a gente está. Então, não tem atalhos. Não teria como ter atalhos. Isso é o fato. Jorge, quando o bônus caiu na conta? Como que foi? Afinal, você é o diamante, né? O diamante negro. Nossa, ele é meu diamante negro. E aí, como é que foi quando o bônus caiu na conta? Vocês lembram, gente, assim? Com certeza deve lembrar, né? Todo dia que cai. Marcante, né? Esse valor, assim, na sua conta. Começou a vir valores assim, significantes. Começou a vir 10 mil, 12 mil. Quando batemos o gold, veio quanto? 18. 18 mil alguma coisa, se eu não me engano. Então, ali foi uma virada de chave. Sim. O negócio é rentável. No início, lógico, a gente fica, como ela falou, a cabeça CLT. Então, a gente fica imaginando, não tem como que um produto vai dar tanto dinheiro? Ela, às vezes, comentava de pessoas que estavam ali nesse meio. Eu falava, não, duvidava, não tinha como não duvidar. Muita gente imagina. E, de repente, começou a vir valores significantes, valores legais. E quando veio que nós batemos o diamante, eu lembro, era num domingo à tarde. Ela estava. Eu fui para Insanos. Ela foi de manhã para Insanos. Fazer evento. Eu fiz o almoço, almoçamos, eu levei as crianças para dormir. E na hora que nós acordamos, ela estava no escritório, até finalizando ali. Eu lembro que eu ainda passei e falei, ó, fica aí, fecha e bate esse diamante. Senão não a gente deixar em paz também, né? A boate. E a hora que nós estávamos lá fora, nós estávamos brincando lá fora, eu estava com os guris, e ela veio já chorando, falei, bateu. Aí ela veio e falou que fechamos, diamante. Não só pelo valor, mas assim, eu falo que foi um significado grande. Era algo que ela almejava, era algo que ela queria, então foi surpreendente. E a gente fala aqui de valores em dinheiro, mas a gente pode voltar isso para o valor da família, por exemplo, né, Adri? Como você mesmo disse, você levou as crianças ali até um certo período homeschooling, né? Para quem não sabe, gente, é educação dentro de casa, então tem que ter, tá dentro das normas e tudo mais, não é só querer deixar as crianças em casa, você optou por isso. Então, assim, eu com todo respeito, eu sempre brincava, ela é doida, porque, cara, você ter 3 filhos, você ter um tempinho ali pra escola, pra aprender e tudo mais, já é puxado. Poxa, você tá na frente da educação de 3 crianças, né? Do futuro de 3 crianças, na frente do futuro de 3 crianças. Agora, você estar com eles 24 horas por dia, né? E ter essa responsabilidade ainda maior, é bastante. Mas aí a gente fala do valor da família, de você poder fazer isso pelos seus filhos, estar dentro de casa com eles, dedicar seu tempo para eles e não precisar ficar se dividindo, né? Exatamente. E que, assim, quando eu. Bom, vamos contar um pouquinho da minha história. Eu sou filha de caminhoneiro, né? E o meu pai, eu era muito apegada a ele e eu tive até febre emocional e essas coisas assim quando ele começou essa vida. Então, eu mais do que ninguém sei o que é não ter a presença da pessoa que a gente ama tanto em momentos específicos. E eu não queria mais. Na cabeça do Jorge funcionava assim: ela é preguiçosa, ela não quer trabalhar, ela quer ficar aqui às minhas custas. E na minha cabeça, eu queria ficar com os meus filhos, eu não queria terceirizar a educação deles. Não tenho nada contra quem precisa trabalhar, quem deixa em creche e escola, mas eu não queria. Eu queria muito ser a mãe deles, mesmo que eu ficasse louca, estressada, gritasse, eu queria estar com eles o tempo todo. E aí a gente teve algumas situações perante escola, né? Eles iam para creche, sim, eu tirei e eu falei, eu vou educá-los aqui. E a gente seguia muito bem, porque a partir desse momento, eu falo que o homeschooling é um estilo de vida. E a partir desse momento a gente teve rotina para eles, coisa que a gente não tinha antes. Então eu ficava até mais estressada. Quando o Jorge estava em casa, que a gente deixava, pulava a lição ali, bagunçava um pouco essa rotina. Então, para mim, era muito cronometrado. De manhã tinha o horário certo, eu sentava com um, depois eu sentava com outro, depois eu sentava com outro. Geralmente era na hora que a Isabela dormia. Então, tava bem arquitetado, né? E isso, para mim, eu falo, talvez agora não vai ter um impacto tão grande. Mas eu tenho certeza que eles, futuramente, eles adolescentes ou eles adultos, vão lembrar que eu fiz esse sacrifício por eles. Então, para mim, era o que era importante e é até hoje o que é inegociável. Eles, para mim, eles são o meu porquê. Sim. Eu descobri o meu porquê dentro de Doterra e são eles o meu porquê. Então, assim, eu não... Logicamente que a gente tem rede de apoio, logicamente que a gente corre, né? Que nem pra gente estar aqui agora. Mãe, por favor, fica com eles, dá uma olhadinha aqui e tal. A gente tem essa rede de apoio, mas eu sou 100%. Eles são nosso, né? A gente que cria, a decisão é nossa, ninguém...
Então não tem como abrir mão. Não E tem. realmente, né? Filho tá aí. E o certo mesmo, né? É contar com rede de apoio e não terceirizar. Isso é um fato. E, gente, Jorge, teve algum momento nesse meio tempo ali, principalmente no início, que você olhou e falou assim: será que isso vai dar certo? Tipo, que você. O que eu quero saber é assim, ó. Você aceitou? Porque o João fala que às vezes ele só aceita o que eu trago. Tipo, eu vou aceitar pra, tipo, ela me dar um tempo. E aí ele fala, e aí depois a gente vê o que vai dar. Teve algum momento que você achou que, igual você disse, né? Você achou que ia ser só mais uma coisa. Vários momentos. Vários momentos. No início a gente fica imaginando, vai ser mais um. A gente vinha de um, qualquer outro antes. Nós tivemos a loja de roupa junto com a Box. Depois ela teve Amri, como é que era? Não, é que eu tinha feito um cadastro de uma outra empresa que eu queria comprar os produtos pra mim, né? Sim. Então, quando alguém queria esses produtos, eu falava, não, vamos pedir aqui todo mundo junto, mas nunca foi pra ganho. Mas eu já tinha feito venda de semi-joia, venda de catálogo de enxoval, tudo que vocês puderem imaginar, eu já tinha feito alguma coisa pra tentar complementar essa renda. E nunca ia pra frente, sabe? Nunca, sei lá, era como se eu trabalhasse muito e não via a cor do dinheiro. Sim. Era igual eu tinha a loja. A loja faturava bem, a gente vendia pra caramba, mas parece que não ia realizar meus sonhos através daquilo ali. Era só para pagar meus boletos no final do mês, contado ainda. Sim. Umas marcas de roupa. Entende? E quando veio do Terra, no início, é mais um negócio. Vai lá, vamos fazer, incentivar. É obrigação nossa incentivar. Justamente, é obrigação. E aí, igual você disse, né? Tipo assim, a menina tá desestressar um pouquinho, né? Voltar pra cá. Vamos fazer. Vamos ver como que vai ser. E quando começou a dar certo, eu vi assim, ó, não estava precisando mais investir, já estava se pagando, já estava sobrando. Falei, olha que legal. E hoje em dia, inclusive, você ajuda, você realmente faz o negócio junto com a Adri, né? Ajudo. Vamos dizer que é 100%. Eu ainda tenho meus afazeres, mas assim, no máximo possível, eu tento ajudar. Precisa viajar, vamos junto. Mas quando assim eu falo você faz, eu quero dizer que você entende, né? Você entende cada passo e aí se ela precisar de assistência em você em qualquer um dos passos, você tá ali para ajudar. Seria isso. Com certeza. Porque hoje, igual a gente falou, é uma renda extraordinária para a família, então tá todo mundo envolvido. E, Adri, qual foi a sua maior dificuldade? Porque você falou uma coisa que eu me identifiquei, que é a gente não quer ter responsabilidade no começo, né? Eu digo por mim mesmo, tipo, eu vou vender conforme forem me chamando, tá tudo bem, não quero a responsabilidade de liderar e tudo mais. Então, foi uma dificuldade? Ou qual foi a sua maior dificuldade nessa trajetória? Chama Jorge. Revelações. Não, é assim. O Jorge, ele nunca me proibiu de fazer, ou nunca questionou, ou nunca reclamou, mas ele também nunca apoiou. Então ele ficava brabo nos dias de fechamento, que eu tinha que dormir até mais tarde. Se eu precisasse fazer qualquer coisa, eu tinha que fazer com as crianças penduradas comigo, porque ele não ficava, a cara fechava, era amarrado e tudo mais. Então nesse contexto eu falava assim, não, vou pegar a responsabilidade pra mim, eu vou fazer o meu movimento aqui, eu vou fazer minhas vendas, porque a gente tem esses dois caminhos de trabalhar com a Terra, né? A gente tem a questão da venda, a gente tem a questão de criação de equipe, e eu fiquei com essa responsabilidade para mim, porque eu não queria ter essa responsabilidade com terceiros, porque eu sei que a partir do momento que eu coloco alguém abaixo de mim, ela é totalmente responsável, né? Eu sou totalmente responsável por ela. Sim. Então eu demorei muito tempo para mim conseguir virar essa chave de que não é assim que funciona. A pessoa também vai ser autorresponsável por si, pelo seu negócio. E quando eu virei a chave, assim, literalmente, para começar a buscar pessoas, mais uma vez era o Jorge me pressionando. Porque ele tava assim, não, vamos colocar essas crianças no colégio, vamos colocar essas crianças no colégio. E eu falei, eu só vou colocar eles no colégio se for no colégio específico, que é o colégio que eles estão hoje, que é o Colégio São João Paulo II. Falei, em outra escola eles não vão. E aí ele falou, mas nós não temos renda para tirar eles, né, para colocar eles num colégio, vai impactar consideravelmente aqui dentro de casa. E aí eu lembro que eu sentei e eu conversei, e eu falei assim, olha, eu tenho uma ferramenta de fazer dinheiro na minha mão. Eu já conheço o sistema, eu já entendo o processo, eu já sei como é que funciona. Eu vou fazer esse negócio acontecer, mas vai ser exclusivo para colocar as crianças no colégio. O que eu queria dizer com isso era, se entrar dinheiro, aquele montante lá que a gente ouvia falar, você não vai mexer na parte do colégio. O colégio é prioridade, depois você pode fazer o que você quiser. E foi neste mês que eu tomei uma decisão. E eu acho que a palavra-chave é essa: decidir o que você quer fazer da sua vida, decidir o que você quer para você. E aí eu tomei essa decisão e no mesmo mês eu já fiz um avanço de ranking, no mesmo mês eu já tive líderes entrando, no mesmo mês eu já estava liderando ali
aprendendo a liderar, né? Eu falo que as minhas duas pupilas, tadinha, né? A Ju e a Rô, eu tinha até medo de falar com elas, porque a gente entrou junto, a gente Sim. estava ali naquele caminhar junto. Eu tinha até um pouco de medo de cobrar, ou de falar, ou de, né, orientar, porque eu ia falar assim, nossa, mas ela vai falar, o que essa menina tá falando? Ela entrou junto comigo, não sabe nada. E foi nesse contexto, e nesse mês que eu decidi, já foi uma bolada na conta, assim, já veio 10 mil. Foi aí que ele fez. Realmente ela tem uma máquina de fazer dinheiro aí na Ela te mão. boca, assim. E aí, desse momento que virou realmente a chave, foi onde a gente começou a crescer. E cresceu muito rápido, porque foi a cada 2 meses. Então, para quem entende, você que entende o contexto de Doterra, a cada 2 meses a gente tava puxando um ranking novo. E cada ranking foi leve. Às vezes a gente fica, nossa, é difícil, ou eu vou ter que, né, me desdobrar. Não, cada ranking que veio foi de uma forma leve, foi de uma forma constante, tanto que a gente mantém, a gente não cai, sabe? Não vai lá em cima e cai lá embaixo. A gente foi mantendo. E foi vindo, foi acontecendo, foi fluindo. E conforme a gente foi crescendo neste negócio, as pessoas também começaram a procurar, as pessoas também começaram a ter interesse. Eu falo que muitas pessoas, elas estão de olho na gente só pra ver se a gente vai desistir ou não. Como a gente não desiste, ela falou, então esse negócio aí deve ser bom. Não, e assim, eu pergunto pra vocês da sensação do diamante, mais pra gente transmitir isso pro pessoal, mas eu estava lá, né? Eu posso dizer com muito orgulho que eu e o João, nós fomos buscar um óleo no dia e você disse que tinha acabado de atingir. E assim, gente, eu me emociono até hoje, porque eu sei o que é isso. Eu sei, na verdade, assim, eu não sei o que é chegar lá ainda, mas eu sei como que é o caminho, né? Ele é devagar, mas assim, ele tem um potencial gigante. E eu lembro que eu falava pro João Pedro e eu falei pra todo mundo, amor, ela conseguiu. Você sabe o que é o diamante? Então, só a Doterra vai pagar pra ela, tipo, 50 mil reais por mês. E assim, gente, pra gente que vive o produto e vive o negócio, é muito gratificante, porque é mais uma prova de que dá certo, né? Porque o produto, ele dá certo, isso é um fato. O produto, na hora que você experimenta ele, na hora que você usa ele no dia a dia, dá certo. O negócio, ele vai depender de você. Isso aí é um fato, igual você disse, da sua autorresponsabilidade, da sua equipe também, claro. Mas assim, é muito legal enxergar isso acontecer. Jorge, pra você, qual foi a maior dificuldade? Eu acho que vale lembrar também, por todo o contexto, né? Eu entendo super a Adri, mas eu entendo você também. Poxa, eu imagino, né, ela em casa, com 3 crianças, tentando equilibrar todos os pratos. Hoje eu imagino que ela deva conseguir terceirizar bem, né? Terceirizar, assim, no caso, delegar melhor, né, Adri? Porque a gente não dá conta de tudo, isso é um fato. Mas fica as experiências e fica tudo. Mas eu queria saber de você, qual foi a parte mais difícil? Teve uma dificuldade? Tem até hoje? Como que é? Quando começou a dar resultado, ela ainda estava ajudando na box. A gente Uhum. tem o empreendimento nosso. E começou a vir alguns resultados. Eu falei, ó, se desliga então da box. Deixa que eu me viro sozinho lá e vai cuidar disso. Porque você está precisando de tempo para poder fazer o negócio acontecer. Sim. Então, acho que ali foi um pouco mais difícil, porque eu tinha minha rotina durante o dia, eu chegava em casa, já tinha que correr para a box, às vezes tinha que levar os 2 meninos junto, para ela ter o tempo dela para destrinchar o negócio, para poder fazer acontecer realmente. Então, acho que passamos por um período ali que era bem cansativo nessa parte, tanto para ela, para mim também era cansativo. As crianças também deviam sentir, Crianças, de porque às certa vezes forma. eles nem queriam ir, eu falava, vamos, porque sua mãe vai atender, sua mãe vai fazer uma reunião agora. Então, Então é mais ou menos isso. Adri, e hoje, o que vocês veem aí no futuro? A gente tá com a convenção chegando, né? Tem muitos lançamentos, eu estou sem dormir praticamente, ansiosa. Mas como que vocês fazem a organização de vocês hoje? Como que é a rotina da casa? E como que você também senta e se organiza pra Doterra? Hoje, eu tento deixar as minhas manhãs livres para as minhas crianças, porque tem lição, tem a Isabela, que tá com 2 anos e meio, se a gente piscar, né, pode acontecer qualquer coisa catastrófica. Então, eu tento deixar isso mais para eles. Eu ainda faço o almoço da minha casa, eu ainda espero o Jorge, né, na hora do almoço ali pra gente almoçar em família. Aí eu despacho todo mundo pra escola. Então, os 3 vão pro colégio, bonitinho. Aí é o meu momento de fazer e trabalhar. Então, aqui você já consegue ver que fazer Doterra não é 24 horas do dia. Eu não tô 24 horas do meu dia fazendo isso, mas eu tenho o meu tempo, né, específico para fazer. Hoje eu faço com muito mais profissionalismo. Essa é a palavra, porque eu tenho essas determinadas coisas. Eu aprendi a trabalhar com agenda, eu aprendi a delegar o meu tempo. Logicamente que eu precisei de ajuda dentro da minha casa, que até então era eu que fazia absolutamente tudo, era eu que era realmente, né, a faxineira, a cozinheira, a mãe e tudo mais lá dentro. E eu
tenho hoje quem me ajuda com isso. Então, as crianças indo para a escola, uma pessoa para me ajudar ali, consegui ter um pouco mais de tempo para fazer. Mas ainda é loucura. Então, assim, Sim, né? ainda é mãe, ainda tem muita demanda no WhatsApp, porque querendo ou não, aumentou muito, né? As meninas que vêm até mim, que a gente precisa ali orientar com a equipe. Então, isso também aumentou, né? Que antes não tinha. Então, antes eu tinha um pouco mais de tempo para minha casa, agora eu tenho que ter um pouco mais de tempo para minha equipe. Então, eu precisei me organizar com isso. Sim. Mas fora isso, é um pouco de loucura, um pouco de mãe, um pouco de pausa, um pouco de tudo. De tudo junto. Mas assim, você citou algo muito legal, porque a demanda foi aumentando, mas você foi conseguindo se organizar e com esse lucro você também conseguiu organizar sua família, né? Então, Isso. delegar algumas coisas que são coisas delegáveis, nem sei se essa palavra existe, e ficar com a parte importante que é ter o tempo para seus filhos, colocar eles no colégio que você sempre sonhou, né? Que você idealizou, e também treinar pessoas aí para mudar muitas vidas. Tem alguém que vocês lembram, assim, a alguma pessoa que. Eu acho que até a Tuane, né? Mas fora a Tuane, enfim, alguém que entrou com vocês, que vocês falam assim: caraca, eu fico muito feliz de ver que eu ajudei, que eu levei esse produto até essa pessoa e que hoje a gente tá mudando a vida dela. Eu acho que eu não posso falar de outra pessoa sem ser da Juliana, que ela foi o meu primeiro sim. Então, assim, ela me chamou, ela já conhecia o produto, e ela me mandou uma mensagem muito aleatória que ela queria apenas um peppermint. E eu levei despretensiosamente apenas um peppermint, porque lembra que eu falei que eu só vendia? Uhum. E eu não sei o que aconteceu, mas naquele dia eu cheguei e falei com ela. Então, eu vi uma realidade assim, mãe, dentro de casa, também não estava trabalhando, e aí eu fui e comentei, por que você não faz doterra? Doterra é legal, doterra a gente faz assim, mas eu nem sabia falar. E aí, no outro dia, eu acho que foi assim, muito, muito, na mesma semana, ela falou: então vem aqui apresentar pra mim e pra uma outra menina. Aí eu fui. E aí começam a vir aqueles medos, aqueles frios na barriga, aquelas primeiras vezes que você precisa ir rompendo, né? Só que ela foi o meu primeiro sim. E a gente passou por um período de perrengue, vamos assim dizer. E eu ficava muito assim: Ju, por favor, não desiste de mim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente precisou também. E eu falei essa semana com ela, eu mandei um áudio pra ela, eu falei assim: é incrível ver a sua maturidade. O quanto você está sendo transformada, moldada, não sei qual que é a palavra correta que fala aqui, com a doTERRA em si. Porque você agora está tendo que ser líder, você está tendo que orientar as pessoas. Eu usei até a frase assim, falei, parece que eu tô vendo você pensar com a minha cabeça. O que antes era muito difícil eu conseguir passar pra ela, hoje ela precisa passar para as outras pessoas e ela me entende. Então ficou mais leve, ficou mais fácil de lidar e assim, ela tá muito madura, ela tá muito responsável e não é à toa que ela tá colhendo os frutos disso, porque ela tá aí, né, no sistema crescendo, cuidando do filho dela, estando em casa. Então a gente tá trilhando aí os mesmos caminhos. Sim. E também não posso deixar de falar se eu falar de todas, né? Todas são muito importantes, mas assim, a Ju, ela foi o meu primeiro sim, e a Rô, que ela, né, acabou de sair do CLT dela, porque ela Viu? saiu. Ai, que legal, gente, que emocionante. Porque ela viu que aqui tá dando mais frutos e ela precisa ter o tempo. Então ela falou assim: eu não tô fazendo mais nada direito, porque eu preciso, eu quero fazer doTERRA, eu amo fazer doTERRA, eu sei que se eu me dedicar a isso daqui vai ser muito rentável, e eu não tô conseguindo conciliar tudo. Então eu vou pausar aqui para que eu consiga fazer com que isso funcione melhor. Então não tem como eu não falar do impacto na vida delas, entende? Foi assim realmente extraordinário. Não, eu lembro da Rô, até pouco tempo atrás, eu indo pegar produto com ela no serviço dela, né? E eu já pensava, você falava, caraca, ela já vai tão longe no CLT, quando ela sair, então. Aí acabou. Não, a Ju, realmente, eu acho que ela, assim como você. Eu acho, na verdade, assim, eu não digo. Eu acho que talvez uma coisa meio clichê, mas talvez um negócio certo, porque uma coisa que eu vejo em vocês é que desde que vocês optaram pela doTERRA, que vocês disseram sim de vocês, vocês sempre foram muito obstinadas pelo que vocês quiseram. E eu acho que vocês tinham uma energia que eu, por exemplo, não tenho. Por exemplo, vocês, acima de tudo, tinham a família de vocês. Então, vocês precisavam fazer dar certo pela família de vocês, pra, pra vocês também, pra fazer aquilo acontecer. E, claro, porque vocês já conheciam o potencial do produto. E aí, do outro lado, nós temos pessoas como eu, né, que vão, às vezes voltam, vão permanecer agora. E, Adri, ao longo desse período e tudo mais, você falou sobre amadurecimento. A gente sabe que liderar uma equipe é difícil e é muito comum. Idas, vindas, né? Como que era a Adri que lidava com essas saídas há um tempo atrás? E como que ela lida hoje? Como que é? Enfim, porque assim, eu falo por mim.
Eu já cheguei a não querer fazer. Olha como é a nossa cabeça, né? Como é a nossa mente. Eu já cheguei a não querer cadastrar, porque eu falei, cara, essa pessoa, e se ela sair futuramente? E se ela sair? A pessoa não tinha nem entrado. Isso que eu falo, você não sabia nem se ela ia entrar, se ela ia aceitar. E aí eu pensava assim, mas e se ela sair? Daí vai ser uma responsabilidade minha? Ou sei lá, daí eu vou ter que recomeçar tudo de novo? Enfim. Eu falo que quando você coloca uma pessoa, você consegue sentir a energia dessa pessoa. A gente não desiste de cara, né, da pessoa. A pessoa tem que desistir dela mesma, aí eu vou e falo, beleza, então se você tá desistindo de você mesmo, então eu vou desistir de você agora. Mas até esse ponto da pessoa falar assim, não quero definitivo, a gente vai tentar, a gente vai ajudar, a gente vai pegar pela mão. Então, o que que eu costumo fazer, e talvez isso seja um diferencial da liderança. Eu sempre tô junto com as líderes. Não importa o nível que você tiver, não importa se você entrou ontem, se você tá aqui há 3 anos junto comigo, eu sempre vou estar. Você pediu ajuda, a minha resposta vai ser: eu vou dar um jeito. Então, tem horas que é assim. Pra ontem, tipo, tem horas que eu tô aqui, ó, por exemplo, tô aqui, meu telefone vai tocar e eu vou responder, me dá meia hora que eu vou chegar, porque eu vou finalizar isso aqui e eu tô indo. Então, eu acredito que eu sempre lidei bem com isso e, na verdade, a minha retenção é muito grande, se eu for ver. Porque eu sempre tive muitos clientes. E cliente não tem boca. Cliente, a retenção é gigantesca. A pessoa usa esse produto, ela não consegue ficar sem. E eu tinha muitos clientes que eles tapavam os meus buracos aonde eu não tinha consultores, vamos assim dizer. Então sempre foi assim. E as minhas pessoas que foram entrando, logicamente que teve líder que entrou, que aceitou, que saiu. Mas sabe quando você sente que a pessoa não ia frutificar? Porque talvez não é o momento dela, talvez não era a vibe dela, mas que naquele momento ela foi muito importante. Então, eu sou muito grata por cada líder que já passou na minha equipe, porque naquele momento foi extremamente importante a participação dela ali, né? Foi o que fez acontecer. Mas eu realmente dou a mão para quem quer. Sim. Porque eu vou gastar a minha energia com quem quer fazer isso daqui. Eu sei que isso daqui dá certo, eu sei que isso daqui é altamente rentável. Então, se você quer, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te ensinar como é que esse negócio aqui funciona. Agora, se você não quer, o que que a gente faz com uma pessoa que não quer? Não tem, entendeu? A gente vai ficar ali gastando energia, sendo que a pessoa às vezes tá achando até que a gente tá incomodando. Sim. Então tem isso também. E agora, recentemente, também esse mês, eu tenho uma consultora que é lá do meu comecinho, uma das minhas primeiras clientes que aceitou trabalhar um pouquinho lá no começo, falou que aquilo ali não fazia sentido pra ela, e esse mês ela voltou, e aí ela tem um diferencial. Por que que ela voltou? Porque agora ela tem um bebezinho de 3 meses no colo. Então começa a ver que, ei, eu quero fazer isso também com meu filho, eu não quero ter que, daqui 4 meses, eu botar a criança na creche de novo, ter que voltar pro trabalho e fazer. Então a gente começa a ver as pessoas tentando novamente. E aí também entra a parte de você não ter desistido, né? Como eu não desisti e o negócio deu certo pra mim, agora as pessoas têm uma credibilidade, né? Falam, cara, ela é uma pessoa comunzona ali, Sim. uma pessoa tatável, vamos assim dizer, né? Porque dá pra pegar. E se ela conseguiu, eu também consigo, porque não tem nada de extraordinário em mim. Eu não sou uma boa comunicadora, eu não sou uma... Não, eu sou só uma mãe comum dentro de casa que vive de coque, com os cabelos tudo bagunçado. E eu dei certo, consegui fazer acontecer. Então, eu acredito que isso também fez a diferença, né? Faz a diferença das pessoas verem que qualquer pessoa, não é colocando a pessoa como, né, menosprezando, Sim, não. mas qualquer pessoa consegue fazer esse negócio acontecer e dar certo. Sim, sim. E tem até uma frase, fala ela pra mim, porque a minha memória de peixe não vai lembrar aqui agora dela bonitinho, mas que a gente fala sobre filho ser motivo, né? E não desculpa. É certo? Tá correta a frase? Tá correta. Eu vejo as meninas falarem muito no grupo, né? Que às vezes as pessoas pensam, inclusive é o que eu ouço muito até para exercício físico. Mas é porque eu tenho filho, mas é porque eu sou mãe. Gente, deveria ser um motivo a mais pra você se cuidar, pra você fazer por você e pra você ser exemplo também, né? É que se você for ver hoje uma rotina de uma mãe, uma rotina com uma criança, você tá pegando o jeito com a lua ali, né? Você tá pegando o jeito, vai dar certo. É só um teste grátis ainda, bem Se você for ver a rotina, a gente não tem tempo pra nada. Eu não consigo ter uma agenda redondinha, tipo assim, Sim. vou acordar às 5, vou treinar às 6, vou tomar café às 5:30. Não dá, isso não é impossível. Porque na mesma hora que você tá fazendo, às vezes eu levo horas pra fazer um único pedido no sistema. Sim. Porque toda hora tem mãe. E quando que eu geralmente faço? Quando a casa silencia. Então, quando a casa dorme, quando todo mundo dorme, eu vou e finalizo. Então, às vezes eu durmo de madrugada, acordo mais cedo, ou às vezes eu durmo de madrugada, acordo mais tarde, porque eu já tenho essa manhã que é com eles. Então, eu vou fazendo de acordo com esse meu tempo, né? Sim. Mas a rotina de uma mãe é uma
Loucura. E aí, se eu for colocar isso como desculpa, não consigo porque a Isabela tá doente. Não consigo porque o Matheus tem não sei o quê. Não consigo porque eu preciso fazer isso com eles. Você não vai viver mais. Eu não vou fazer mais nada. Então, a gente já se anula automaticamente em muitas coisas desde que você é mãe, né? Passa a ser a criança. Até hoje a gente estava comentando isso, né? Quando uma criança nasce, as amigas mesmo não vêm saber se você tá bem. Elas estão só interessadas na criança. Então, a gente já se anula muito. E eu tinha muito isso comigo, de não querer me anular 100%. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu queria sempre ter meu dinheiro, sabe? Era muito difícil ter que pedir. Isso era uma coisa de ego pra mim. Ter que pedir dinheiro pro Jorge pra mim fazer qualquer coisa. Tipo, os meninos querem picolé na esquina. Eu tenho que ir lá e pedir pra ele. Eu queria ter o meu dinheiro, eu queria fazer. E se eu parar? E se eu simplesmente colocar desculpas em tudo? A Isabela tá na fase dos 2 anos. Se a gente for ver, a desculpa ali é gigantesca pra não fazer nada. De sentar e chorar e falar, não Eu consigo tenho fazer nada. filho, mas eu sei que é. E isso que ela é uma princesa. Agora você imagina 2 furacão, que é os meus meninos. Sim. Não, e aí você imagina os 3 juntos em idades diferentes, necessidades diferentes, e aí você tendo que lidar com a necessidade deles, e aí tendo que atender também, mas sei lá, não sei quantas pessoas tem na rede que hoje em dia você É igual atende. eu te falei hoje, né? A Maíla me pediu pra fazer um vídeo. E eu falei, 755 tentativas, vai esse daqui mesmo. E tinha a Isabela no vídeo, tinha um sapato no vídeo, tinha uma careta. Tudo no vídeo. Mas assim, Adri, vale ressaltar que é igual você falou, se você for se anular por tudo, não vai acontecer. Nem a doterra, nem nada, né? Nenhum exercício, nem nada. E uma coisa que eu não sou mãe, mas eu sou filha. E eu tenho uma frase que eu levo que eu falo assim: um filho ele só é feliz se a mãe tá feliz. Então, como que essa mãe vai estar feliz? Né? Fazendo por ela e pelo outro, pelo filho e tudo mais. Então, e também tem muito a questão do exemplo. E nesse exemplo, como que são as crianças? Eu sei um pouco, né? Mas eu queria que vocês contassem para as pessoas como que são as crianças com os olhos, com a doterra. Ah, acho que eu vou deixar pro Jorge responder essa. Como que é os meninos com os olhos? Vão ser futuros vendedores. É, Eles já falam, já. eles já indicam, já. Falam, já usam. Então, tem alguns olhos que eles mesmos usam. Então, deu dor de crescimento. Já vai lá, já passa. Já sabe quais são, né, os deles. Se usar. Vamos colocar esse aqui no difusor hoje. Esse serve para isso, esse serve para aquilo. Então, já tá ali dentro. Então, assim, é uma experiência. E a gente acabou de denominar um deles o guardião do difusor. Que é ele que vai ser o responsável por colocar os olhinhos dentro do difusor. Que se não tiver difusor ligado, a culpa vai ser dele, entendeu? À noite. E aí ele tá super animado, super feliz. E o João, ele é mais dinheirista, sabe? Ele é bem mais perfil do Jorge, perfil comercial, vamos assim dizer. Ganhar. E ele sempre fala assim, mãe, quando que eu posso entrar na doterra? Eu já posso entrar na doterra? Eu já posso cadastrar na doterra? As pessoas... e ele fala que ele quer o meu ID, ele não quer trabalhar com outro ID, ele quer que eu ceda pra ele o meu ID. Só que isso é um processo natural da doterra, né? A Ele já doterra, sabe o que é ID? ele já sabe o que é ID, ele já sabe o que é os rankings, ele pergunta pras pessoas, você faz doterra? Você tá embaixo da minha mãe, você tá acima, você é maior, você é menor, você é gold, você já é isso, você já é aquilo. Quando vocês não puderem, às vezes, fazer reunião, vocês terceirizam já, gente. Já dá pra terceirizar, porque eles já sabem falar tudo certinho, bonitinho. Então, assim, o João é principal, ele tem mais interesse nisso, mas acho que também porque o Matheus é menor, né? Não é Tá com tanto. quantos anos, Adri? O João tem 8. 8. 8 anos. E esse processo é natural da doterra no sentido de ela ser hereditária. Então, eu consigo, por exemplo, fazer todo um legado, né? E deixar esse legado para os meus filhos. Eu consigo fazer com que realmente o meu ID daqui a um tempo seja dele e ele que vai assumir. Então, isso fica para eles como legado, né? Então, isso é muito legal também da doterra. Não sabia. Eu sempre Empresa, na verdade, né? O ID é uma empresa. É uma empresa. A gente vai passar essa empresa para os futuramente. sucessores. Para os sucessores, que são os nossos filhos. Se ele pudesse se emancipar amanhã para ele ter o ID dele. Sim, ele pergunta assim, com muita frequência, com quantos anos ele pode cadastrar, com quantos anos ele pode fazer o ID dele. E aí, mas apesar disso, né, que ele vê esses números, o Matheus é o vendedor. Aí o Matheus, ele carrega com ele ali, teve um dia que a gente foi na minha mãe, e a minha mãe, muito usuária de óleo também, né, deu pra ele um kit apresentação, que é aquele kit introdutório que vem 3 olhinhos, né? E aí ele carregou esse negócio com ele, e ele tem muita vergonha. O Matheus, assim, é um bem vergonhoso. Mas ele foi comigo comprar uma sacolinha numa casa da embalagem, depois ele chegou lá e ele ficava cutucando a minha perna, foi até que ele criou coragem, ofereceu pra pessoa o produto, a pessoa falou que queria, e aí ele, assim, terminando, ele falou assim, olha, se você não estiver feliz aqui no seu trabalho, a minha mãe consegue apresentar pra você como é que ela trabalha com isso daqui e ganha muito dinheiro. Você quer? Você passa o seu telefone? E ele conseguiu 2 contatos pra mim, assim, do absoluto nada, comprando sacolinha.
E ele conseguiu vender os olhinhos que a minha mãe tinha dado pra ele, porque ela falou que se ele vendesse o dinheiro ia ser dele, né? Aham. E aí ele foi assim, aí ele foi na box, naquele dia ele queria muito ir na box pra Aham. ver quem que ele podia ver lá, que ele podia vender. Aí eu acho que o povo fica um pouquinho com dó, né, que é pequeno. Não, daí que eu vou comprar esse aqui seu, então. Nossa, ele ficou muito feliz, depois foi na van, gastou tudo. Gente, são muitas questões, são muitas camadas aqui. Camada número 1. Realmente, vocês estão trabalhando, mas tem gente que terceiriza louça. Vocês já podem terceirizar a Doterra já para esses meninos. Segunda questão. Quanto que ele cobra pra ele me ajudar numas vendas aí por meia tarde só? Não precisa nem ser a tarde toda. Pra muito. Eles vão- Gente, que legal. E a Isa? Mas antes de você responder da Isa, vamos lá. A gente tem o comercial, organização, tudo mais, visão. A gente tem o vendedor, coloca ela no marketing. Não, eu falo, a Isa vai ficar só no sistema, entendeu? Aham. Eles trazem e ela só alimenta o sistema. Sim. Gente, que legal. E deve ser muito. Não, né? É muito bom ver o que vocês estão construindo e o exemplo que vocês estão dando. Como E a Isa, assim, ó, por exemplo, hoje ela machucou o pé. Ela passou em algum lugar lá e ralou. Ela já veio, meu pé tá doendo, passa olhinho, passa olhinho. Então ela também, ela não toma remédio, ela nunca tomou desde que ela nasceu, ela não aceita. Se você tenta dar um remédio, esses dias ela passou mal, a gente foi no hospital, eles deram uma dose de remédio pra baixar a febre. Foi assim, instantâneo. Vomitou tudo lá, lavou tudo. Aí eu falei pro doutor, ó, eu costumo usar muito óleo essencial com ela. Ele falou, não, então tranquilo, vamos fazer uma receita de óleo essencial pra ela, porque ela não consegue aceitar, senão ela teria que ficar lá, internar, e ela nunca, né, nunca precisou disso. Então ela já tem esse costume, essa rotina dela, tá com tosse, tá com gripe, tá com isso, sempre é um olhinho, sempre é um rolão, sempre é uma coisa que tá ali com ela. E assim, a gente tá sempre do lado deles, né? Eu acho que eles veem muito isso. Porque eles até questionam muitas vezes, tipo assim, eu quero sair em tal lugar, eu quero ir fazer não sei o quê, tipo, sozinho, porque estão naquela fase de querer ser independente. E a gente fala, não, vocês ainda não têm idade, vocês estão sob os nossos cuidados, é a gente que cuida de vocês, aonde a gente vai, vocês vão, e aonde vocês vão, a gente vai. Então, eu consigo ver que eles percebem que o nosso trabalho está com eles, né? Sim. Assim, é por eles. Adri, você falou sobre a questão deles tomarem remédio, né? Lembrando que a gente não pode, não deve, e nós não falamos, né, de forma alguma, que os óleos eles vão curar ou que eles vão. A gente sempre usa a palavra, eles auxiliam em doenças e em sintomas, né? Dá um Então, suporte que a gente fala. é um suporte. Mas vale ressaltar também para quem tá em casa, né? Qual a parte científica? E eu acho muito legal, porque isso a gente sabe que você sabe responder. Como os óleos agem e por que que os óleos fazem efeito, né? Por que que um cheirinho faz essa diferença, né? Então, os cheirinhos, né, são os aromatizantes, eles são criados em laboratório e isso simplesmente faz com que seja uma química que interage no nosso corpo, entrando no nosso corpo como radicais livres. E isso é agressivo para o nosso corpo. Já o óleo essencial, ele é a natureza invasada, ele é simplesmente a natureza dentro do frasco. Então, quimicamente falando, o nosso corpo ele não pode ter alergia respiratória, ter alergia do óleo essencial, porque o óleo ele não tem proteína, o óleo ele não é reagente, né, no nosso corpo. Então, ele é um álcool, na verdade. E ele reage simultaneamente, assim, quimicamente falando, em simbiose com as células, perfeitamente. Então, a nossa célula, para começar, ela é um invólucro de óleo. Então, óleo com óleo, ele consegue passar a barreira celular e o óleo vai agir lá dentro do seu corpo, né? Então, quando você falou que a gente não fala que cura, não, a gente não pode vender a cura porque a gente não sabe que estágio que a pessoa tá, né, de determinada doença. Eu falo, assim, com propriedade que a Isa nunca tomou remédio porque ela também nunca foi doente. O máximo que dá nela é uma dor de barriga, uma gripe, alguma coisa que a gente consegue cuidar, né, dentro de casa. Mas a gente leva, assim, para fazer exame, a gente leva para o hospital para ver se tá tudo bem. No Natal mesmo, ela precisou ficar 2 dias no hospital porque ela testou positivo para influenza. Mas mesmo estando no hospital, ela não teve medicamento, não teve, né, Sim. Foi bem tranquilo, assim, passar lá, porque era uma gripe, a gente só tava cuidando de repouso, líquido, essas coisas. Então, obviamente que se precisar entrar com intervenção medicamentosa, a gente vai entrar. Outra coisa legal é que os óleos essenciais, eles não interagem com o seu medicamento. Então, você consegue realmente trazer um suporte, mas continuar com o seu tratamento que você tá ali e você vai dosando o que você pode tirar ou não. Geralmente, assim, quase unânime, as pessoas estão muito cansadas porque tem que ter remédio para dormir, aí trata a ansiedade, daí já não dorme, daí tem que ter um remédio para dormir, aí tem que ter um remédio para ansiedade, esse remédio de dormir dá um negócio no coração. Então, o que os óleos fazem é ir substituindo esse tipo de remédio que não
tá propriamente, assim, afetando a sua saúde, né? Mais o emocional. Você precisa, tá, você tem ansiedade? Vamos fazer o tratamento da ansiedade, mas então vamos dar um suporte pro sono, para você não precisar tomar mais um medicamento? Ah, conseguir regular o sono. Agora vamos regular, então, essa parte emocional? Vamos tentar ajudar com óleo essencial? E aí, aos poucos, você vai conseguindo ou tirar, né, a medicação ou manter. Entrar em um balanço ali, né? Isso, entrar no balanço. Balancear. Você faz tratamento de ansiedade, né? Eu acredito que você Faço. consiga ver se tem que subir muita dose, como que Isso, funciona. justamente. Eu falo que quando eu era mais nova, eu fui diagnosticada com fibromialgia, por exemplo. E eu tomava remédio que eu não tinha vida, porque eu ficava lesada, dopada, um negócio assim, sabe, bem. E eu consegui fazer substituições, na época eu nem conhecia, com chá. Então Sim. eu associei com chá e o chá conseguia me fazer ficar melhor, assim, né? Sim. E é justamente isso que você falou. Eu, por exemplo, faço tratamento de ansiedade, tenho diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizado, faço com psiquiatra, mas, inclusive, já até levei os óleos essenciais para consulta, já falamos sobre, e ele aprovou, desde que eu fizesse desde que estivesse me fazendo bem, como está fazendo bem, né? Então, assim, por exemplo, uma vez eu contei, gente, eu fui comprar um Rivotril uma vez, e um Rivotril, sabe quanto custa um Rivotril, Adri? Não, não tenho. Sabe, Jorge? Na ideia. R$ 7, gente. R$ 7. E aí, quando eu tomei o Rivotril a primeira vez, eu falei, meu Deus, eu sou hipocondríaca, minha família do meu pai é hipocondríaca. Então, assim, por ali, ele é muito bom por um lado. Só que por outro lado, você saber que aquilo ali é comercializado, muitas vezes até mesmo sem receita. Por esse valor, você saber o estrago, porque, por exemplo, eu conheço pessoas que são dependentes. Por R$ 7, uma droga daquela, eu fiquei assim, impactada. E aí eu usei o Balance, que obviamente, gente, não, quimicamente falando, é diferente, mas assim, a gente pode fazer associação. Então, não vou falar pra vocês que eu nunca mais usei um Rivotril na vida. Mas assim, ó, eu substituí inúmeras vezes em crises que eu estava, ou início de crise, que eu poderia ter tomado um Rivotril, que teria afetado minha memória, entre várias outras questões cognitivas, e eu substituí por um Balance, que foi o É suficiente. exatamente isso que a gente faz, essas trocas inteligentes que a gente fala. É isso. Gente, estamos nos encaminhando para o final. Eu queria muito que vocês deixassem uma mensagem. Adri, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mãezinhas que estão em casa, que às vezes não estão trabalhando mais, ou trabalharam e hoje em dia às vezes não conseguem ali fazer algo mais por si, tanto na parte de trabalho quanto de outras questões também, né? A gente fala aqui de doTERRA, mas a doTERRA, ela também cria muitas conexões. Então você tem novas amizades, você tem um novo meio, você tem uma nova forma de enxergar a vida e de criar conexões também. Ela traz um sopro de vida, né, que a gente fala. Se eu pudesse falar alguma coisa, é assim, mãe nunca tem tempo, né? A gente não tem tempo, a gente cria tempo. Então, é questões de saber mesmo as suas prioridades e como que vai fazer. Eu não tenho esse tempo que o pessoal acha, nossa, mas agora é fácil para ela, porque agora ela tá com ajuda. Não, às vezes eu tô fazendo almoço e tô respondendo um áudio, às vezes eu tô ajudando com uma lição e tô dando um suporte para alguém, às vezes ali tem um minutinho de fazer um xixi, eu vou lá e mando uma promoção para um, para outro. Então, você vai criar o seu tempo, você vai fazer da forma que dá para fazer. Não consigo ir, por exemplo, para uma academia, tenta fazer alguma coisa dentro de casa, tenta ir remodelando, não consigo parar com alguma, sei lá, com comida, com alguma coisa, faz um pouquinho todo dia, não precisa fazer um montão todo dia. Se você for constante nesse pouco que você fizer todos os dias, com certeza você vai colher resultado. Mas também não dá para você ser imediatista. Vamos trazer isso aí numa dieta. Adianta eu tirar só, tipo, uma colher de arroz hoje? Não vai adiantar, eu não vou perder todo o peso que eu preciso perder. Mas se eu fizer isso com constância por um período suficiente, com certeza eu vou colher resultados. Jorge, eu queria que você deixasse um recado, principalmente para quem já está no negócio e para quem deseja, às vezes, iniciar no negócio, eu queria que você falasse com os esposos, porque a gente tem, né? Os homens costumam ter um certo preconceito, e quando eu digo preconceito, não no sentido totalmente negativo, mas no caso de tipo assim, será? Vender óleo? Fala sério. O que você diria para esses homens hoje? Enfim. Não só apoiar, mas também fazer junto. Mesmo a gente tendo a nossa rotina, acho que dá para a gente ajudar, seja vendendo, seja, por exemplo, como eu dentro de casa, cuidando das crianças para que a esposa tenha um tempo ali determinado para ela poder fazer o negócio. Eu acho que toda ajuda que ele conseguir, não só financeira, vai ser rentável, mas para você ver assim, sua esposa fazendo algo que dá prazer para ela, que ela passa a se sentir útil. Sim. Então, é muito bacana disso. Eu acho que é basicamente apoie como puder.
né? O apoio, ele é muito importante. Exato. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Saibam que vocês me inspiram muito. Vocês são um motivo, né? Um dos motivos, assim como a Ju. Eu não desisti do negócio. Sou muito feliz, né? Por colocar minha energia nisso, porque acima de tudo eu sei o quanto isso transforma vidas. E é um prazer. Muito obrigada por terem aceitado participar desse projeto. E a gente se vê daqui a, sei lá, algumas horinhas, quando eu ligar e precisar de alguma coisa. Daqui a pouquinho. Até. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, foi muito legal. Eu tava muito nervosa, mas foi muito legal falar dessa trajetória, porque poucas pessoas conhecem, né? E acha que a gente já veio pronto. E não é. Acordaram com 50 mil na conta. Exatamente, a gente tem que ter uma construção aí pra concretizar isso. Gente, muito obrigada. Pessoal, para vocês que estão em casa assistindo, nós vamos entrar em um breve intervalo agora. E daqui a pouquinho eu volto com o Dr. Renan Carvalho para a gente ter um papo aí muito saudável e tirar algumas dúvidas de vocês também.